Fala pessoal, Danilo aqui, canal Podcar. Olha só gente, ano de 2025 tá chegando, diversos lançamentos de carros aí já estão confirmados e de todos esses modelos a gente tem uma pergunta: qual deles que vai vir para o público PCD? Ou melhor, quais deles, né? Será que teremos mais de uma opção dentro de limite de teto para o PCD comprar? A gente fez uma análise, foi atrás dessa resposta, desse entendimento, para poder trazer isso como conteúdo aqui para vocês no canal. Então bora lá pro vídeo e descobrir o que pode acontecer com essas novidades para o público PCD. Então vamos lá pessoal, o primeiro de todos é um carro que ele já foi vendido aqui no Brasil pela Honda, que é o WRV. Vocês lembram do WRV? Que era quase que uma cópia ali do Fit. Ele compartilhava muita coisa, né? Muita coisa igual, motor, câmbio, painel, volante. Era quase que uma Xerox ali do Fit em outra carroceria, com outras características. A Honda resolveu tirar esse carro de linha aqui do país, assim também como tirou o Honda Fit. Aí ela foi lá, começou a investir na nova geração do City, fez o City Hatch e o novo HRV. Só que vamos analisar uma coisa. O HRV, pessoal, ele nunca teve uma versão própria para o PCD. Hoje o HRV mais barato, por sinal, ele passa um pouco dos 120, né? Então não tem HRV para PCD. Você pode comprar com IPI apenas ali e quando a Honda dá algum tipo de bônus, porque nos dias atuais ela não está dando. Já o Honda City, ele também não tinha. A nova geração do City, tanto a hatch quanto a sedã, também nunca teve uma versão específica para o PCD, mas a Honda foi lá e desenvolveu uma versão de entrada que é a chamada LX, e essa sim, até nos dias atuais, fica disponível dentro de limite de 120 mil para o PCD comprar. Já no caso do WRV, pessoal, ele é um carro que vai ficar posicionado entre o Honda City e entre o HRV. Então ele vai ter que ter uma faixa de preço dentro aí desse intervalo, né? Entre o City, entre o HRV também. Então veja só, se a gente sabe que o HRV mais barato ele já passa dos 120, então assim, o WRV vai ter que custar menos do que isso, né? Ele não pode ter a mesma faixa de preço que um carro que está num segmento superior a ele. Então veja só, existe grande chance de, por exemplo, as versões mais completas do WRV, de fato, passarem dos 120, né? As versões mais equipadas ali. Mas e a primeira configuração? Que ela tem que ficar um pouco distante do Honda City e também não muito perto do HRV. Tem que ter uma faixa de preço ali, talvez beirando 120, 120 e poucos mil. Acredito eu que dá para a Honda pegar uma versão inicial do WRV, uma LX mesmo que seja, e deixar ela um pouco mais básica. Deixar, por exemplo, semelhante ao Honda City e dependendo reduzir até algumas coisas para que ela possa ficar dentro dos 120. Por exemplo, roda de liga leve, farol de neblina, essas coisas ela não colocar e depois se você quiser comprar por conta própria e instalar, beleza, o carro fica completinho. Daria sim para ela pegar um WRV de versão LX e deixar dentro de regra para PCD. Agora, da EX para frente seria mais complicado, né? Porque ele vai ficar mais caro do que o Honda City. Beleza? Então, conclusão. Daria para fazer um WRV PCD, não tão equipado igual o City, né? Porque ele vai ser mais caro. Então, para que ele pudesse ter uma redução maior, deixar um pouco mais simples. Mas não necessariamente tirando equipamentos, e sim acessórios para você poder equipar por fora depois. Daria, né? Seria uma alternativa para a Honda fazer no WRV, que está para chegar já em 2025. A gente está aguardando mais notícias sobre, mas é praticamente um veículo confirmado para o mercado brasileiro. Bora para o segundo da lista. Esse segundo aqui, pessoal, tem muito mais chances de sim ter versão dentro de limite de teto, e eu diria que nem vai precisar criar uma versão para PCD. As próprias configurações do carro de catálogo já ficarão dentro de limite de 120.
O mesmo que aconteceu, por exemplo, com o Fiat Pulse, que tinha lá a Drive CVT, a S-Design CVT, a Audace Turbo CVT também, vocês lembram? Quando o Pulse tinha 3 versões automáticas dentro de teto para PCD, hoje ele só sobrou a Drive. Nesse carro dá meio que para fazer a mesma coisa, porque a Volkswagen está desenvolvendo um novo mini SUV que está mais para um hatch aventureiro. Então ele vai ficar posicionado abaixo do Nivus. Ele está vindo para ser o primeiro carro desse segmento da Volkswagen. Então, teoricamente, o mais barato, a menor faixa de preço nele, ok? Só que a gente já teve Nivus, que é um pouco mais caro, em configuração Sense, em versão para PCD, que tinha até uma semelhança muito grande com a Comfortline. Ele não estava tão pelado assim. Então, vamos parar para pensar uma coisa. Se já teve Nivus, que é mais caro para PCD e não faz muito tempo, um carro que vai ficar com uma faixa de preço menor, com certeza tem muito mais chance de ficar disponível dentro de limite de teto. E como eu disse para vocês, sem a necessidade de criar uma versão própria para PCD. Talvez a 170 TSI ali, que hoje o Virtus tem, hoje o Polo tem, seria uma delas, ok? Agora, vamos supor que ela faça lá uma Comfortline, uma Highline também para esse novo carro. Quem sabe, até uma Comfortline ficaria dentro dos 120. É uma possibilidade, né? É uma alternativa. Então o novo mini SUV da Volkswagen, que também está para ser lançado agora em 2025, também já está rodando em testes no Brasil, é uma opção que por enquanto eu diria que tem muito mais chance de sim ter disponibilidade para o público PCD, e é a segunda novidade aqui dessa lista, né? Vamos lá para o terceiro. Esse terceiro aqui é um pouco difícil, mas vamos analisar com calma. A Nissan, nos dias atuais, ainda vende o Kicks dentro ali de configuração para PCD, correto? Até um tempo atrás tinha duas, a Active e a Sense. Hoje a Sense passou um pouco do limite, não tem mais, só sobrou a Active. Mas a Nissan sempre fez isso com o Kicks, sempre teve uma configuração para PCD. Beleza, ela deixou ele bem básico, foi mudando algumas coisas nessa linha 2025, mas ainda manteve dentro de teto, ok? Disso a gente sabe. Só que e a nova geração do Kicks? Que ficou bem moderna, né? Tá até para ganhar motorização turbo, mudou multimídia, volante, dianteira, traseira, painel de instrumentos, o painel interno do carro ali, onde vai o console central. Praticamente tudo foi alterado na nova geração do Kicks. Então a gente já imagina, pessoal, que ele vai ficar mais caro. E aí vem a grande pergunta, será que a Nissan vai conseguir manter pelo menos o Kicks numa versão de entrada, numa Active que seja simplesinha para o público PCD? A Nissan é uma marca que ela sempre deu ali uma atenção muito grande para o público PCD. Com Versa, com Kicks, ela dá bônus de fábrica no Sentra também. Então, assim, eu chutaria que sim, dá para manter ainda um Kicks dentro de teto para PCD. Porque senão vai acontecer quase o mesmo com, por exemplo, a Hyundai, com a Honda, que nos seus SUVs compactos não tem nenhuma versão para o público assim. Então a Nissan faria o mesmo? Perderia o Kicks, que é um carro que vende tão bem, que é tão solicitado pelas pessoas com deficiência, tá? Então assim, é difícil da gente falar, ok? Porque ele vai de fato ficar mais caro, mas ele é um veículo que tem muitas configurações, né? Eles têm muitas versões diferentes. Hoje tem a Active, tem a Sense, aí tem a Active com opcional, aí depois tem a Advance, tem a Advance com opcional, tem a X-Clusive com opcional. Então ela tem ainda uma quantidade um pouco grande do Kicks para poder comercializar. Pode ser que nesse próximo ela até acrescente mais alguma para justamente ter opções, ok, de escolha, e uma delas fique dentro de teto para PCD. O que vocês acham aí? Porque o Kicks mudou da água para o vinho, né? Então, como eu disse, para vocês aí o preço vai acompanhar essa mudança, beleza? Falando agora do quarto.
Esse, pessoal, teve bastante notícia, teve bastante fonte confiável aí falando que o carro vai começar a ser vendido no Brasil. O grupo Stellantis sim, tá bem interessado em investir nesse modelo, até porque a Jeep ainda não tem nenhum veículo nesse segmento, ok? O que a Jeep tem hoje? Renegade, que é compacto, Compass médio e Commander, que é o grande. E o mini SUV da Jeep não tem. Mas é vendido lá fora o Jeep Avenger, que também está rodando em testes aqui no Brasil, já está há um tempo. O pessoal da Stellantis está testando o carro, está analisando aqui como que ele vai se comportar nas ruas brasileiras. E ele é um veículo que está nos planos da Jeep para começar a ser vendido aqui no Brasil. A questão é que tem muito lugar que fala que vai chegar para 2025, enquanto outros só para 2026, enquanto outros ainda só em configuração híbrida, igual aconteceu com o Pulse e o Fastback, que receberam configuração assim. Então o Avenger, ele tá um pouco cedo ainda da gente ter uma opinião um pouco mais definitiva sobre ele. Porém, o que a gente sabe até o momento é que sim, a Jeep está pensando muito em colocar ele como a primeira configuração de mini SUV por parte da marca, tá? E começar a vender aqui. Se ele não demorar muito para chegar, com certeza daria, ok? Para ter versão PCD também. Por quê? Porque no Renegade tem, né? E o Renegade já tem um tempo aí que tem versão para PCD, ele tem várias versões diferentes. Nessa linha de 2025, a Jeep acrescentou um monte, né? O Renegade sempre foi um carro muito assim, com diversas configurações diferentes, e tem para PCD, mantendo ali dentro de teto normal. A Jeep também sempre investiu muito no mercado PCD. Então, se tem Renegade PCD, por que não um Avenger, que vai ficar posicionado abaixo dele? É mais um veículo que tem chance sim. Tudo vai depender de quando ele vai chegar, tá? Se atrasar muito, de fato, pode ser que vá acontecendo aumentos constantes, né? Ao ponto até do Renegade sair, e aí ele viria com um preço um pouco mais caro, tá bom? Mas é um carro que também tem chance, vai depender de quando ele chega. Beleza, gente? Agora, este próximo aqui é o que muita gente espera. Muita gente está aguardando, mas parece que vai ser o mais difícil de ter versão PCD, que é o Toyota Yaris Cross, que nós já fizemos um vídeo exclusivo sobre ele aqui no canal. Qualquer coisa, acessem ele lá, dê uma olhada, porque a análise está mais completa, ok? Lá eu explico melhor para vocês a possibilidade de vir ou não vir um Yaris Cross para o público PCD, detalhando possibilidade de versões, o Yaris atual que já saiu de linha em uma carroceria. Então o que a Toyota faria dessa vez? Ela não vai ter mais Yaris para vender para PCD, nem hatch e nem sedã. E aí ela vai ficar sem nenhum carro dentro de versão de até 120? Teria que ser o Yaris Cross, porque senão ela só vai ter veículo para PCD acima do limite de teto. Só vai dar para comprar com IPI e bônus. Então o que ela faria nessa situação? Será que ela daria bônus maior nas versões assim do Yaris? Ou não, ela vai dar um jeito de pegar um Yaris Cross e deixar mais simples e colocar dentro do 120? Sugestão que eu dou para você para poder pegar mais detalhes a respeito dessa análise do Yaris Cross. Veja o vídeo que eu vou deixar aqui no card no final desse daqui para você ter mais informações sobre a possibilidade do Yaris Cross para PCD. Beleza, galera? Por enquanto, são essas novidades aqui que a gente veio analisando. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço aí!